Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização sobre RBVA11 Rio Bravo Renda e Varejo, tá? Fundo imobiliário aí de tijolo, tá? Bem interessante. Vou passar para vocês a performance dele na minha carteira, como é que tá até o momento. E passar para vocês também, que não conhecem o fundo aqui, imobiliário, todas as características do fundo, tá? E aí, no final eu vou dar minha opinião do que eu acho sobre ele, tá? Então para você que está em busca de bons ativos aí, pagadores de dividendos, se inscreve no canal aí e comente se você detém esse RBVA em carteira, tá? Hoje está sendo cotado a 9,3 centavos, o dividend yield em 12 meses 11,76%, o preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1 ainda, 0,93, então tem uma simetria de risco positiva, tá? A liquidez diária dele passa de 2 milhões e 300 mil reais por dia, tá? A variação positiva em 12 meses subindo 44,54%. Então é um fundo imobiliário aí que subiu bastante, tá? E mesmo assim ainda está abaixo do seu valor justo, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, a rentabilidade real descontada da inflação, né? A gente sempre quer ganhar acima da inflação. No primeiro mês, há 10 anos está positivo, tá? Destaques aqui para um ano, subindo 38,94%. Em 5 anos, 20,92%. Em 10 anos, entregando uma rentabilidade acima da inflação de 79,6%. Então, é um fundo imobiliário aí que está entregando uma boa performance a médio e longo prazo. Tá? Deixa eu olhar aqui algumas características do fundo. Ele cobra uma taxa de administração de 0,35% ao ano, tá? Então bem baixo. O número de cotistas dele passa de 91 mil cotistas e o valor sugerido que fosse cotado a R$10,73. E hoje você consegue comprar ele abaixo de R$10. Então tem uma boa assimetria de risco. Tá? O último rendimento é em torno de 9 centavos por cota. A vacância dele está em torno de 6,7%. Então é um fundo imobiliário que tem uma vacância, vamos dizer assim, não é alta, mas também não é tão baixa, tá? Pela quantidade de ativos que detém. Isso aqui não é tanto, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, tá? O número de cotas emitidas para 156 milhões de cotas e o valor patrimonial, o tamanho do fundo é 1,6 bilhão. Ele está pagando aí um dividend yield de 0,91% em fevereiro, tá? E vem pagando regularmente 9 centavos por cota aí já há mais de um ano. Quando a gente olha aqui a quantidade de ativos que ele detém, tá? Ele está presente em vários estados, isso é muito positivo, tá? Ele está presente em 10 estados, boa parte que ele, em torno de 51 imóveis está em São Paulo, 19 imóveis aí está no Rio de Janeiro, 3 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Ceará e 2 no Paraná. Tá? E os outros estados aqui com um ativo aí de representando aí representatividade. Passando aqui para vocês aqui os principais características do fundo, é um fundo bem antigo, em torno de 2012, tá? Então ele é um fundo aí que já tem mais de 10 anos, né? E a gente consegue ver aqui, ó, a estratégia do fundo aí, né? O fundo investe em imóveis comerciais ligados ao varejo, tá? Como supermercados, academias e agências bancárias. Também pode aplicar em cotas de outros fundos imobiliários, tá? Agindo como FOF, tá? E ativos também de renda fixa, quando não há destinação imediata para imóveis, tá? Então, se caso ele não vê algo atrativo, ele pode investir aí também em renda fixa, tá? A gestão adota a política de reciclagem de ativos, que é aquele que ele vende alguns imóveis, tá? Aqui, ó, vendendo imóveis maduros para reinvestir, tá? Em novas oportunidades. Então ele já fez aí algumas vendas no ano passado e pelo que eu tô vendo a vacância aí, o gestor já tá de olho também aí em possíveis locações, né? Que é alugar os galpões e também a questão aí também de venda de ativos, tá? Exemplo recente, tá? Em fevereiro de 2006, agora, nesse mês, a RBVA vendeu uma agência bancária do banco aí Santander em São Gonçalo, Rio de Janeiro, tá? Em torno de 7 milhões aí que foi vendido o imóvel. Essa transação aí, gerou um TIR de próximo a 10,6% ao ano, tá? Ao longo de 13 anos de investimento, equivalente a CDI mais 1% ao ano. A venda foi feita por valor de 5,3% acima do laudo patrimonial, então ele conseguiu vender acima do valor que justo dele, tá? E marcou a saída definitiva do fundo da região aí, tá? Pontos fortes aí: diversificação em setores de varejo, tá? Histórico de gestão e renda constante, gestão ativa de reciclagem de ativos, né? Dividendos atrativos e isentos de IR para pessoas físicas, isso é muito bom. E aqui os riscos, tá? Exposição significativa no setor bancário, tá? Embora esteja sendo reduzido, né? Dependência aí de contratos de locações de longo prazo, que é algo bom, né? Que, ao meu ver, ele consegue emitir um contrato para 10 anos, um exemplo, 5, 10 anos. Isso para mim é visto como positivo.
Mas a dependência desses contratos aí, da forma que é gerado, a gente também tem que ficar de olho, tá? Oscilações de mercado, isso aí é normal, né? Que podem afetar o valor das cotas, né? Isso é normal como todo tipo de investimento. Passando para vocês a performance detalhada aqui da minha carteira, tá? Eu comprei a RBVA aqui no mês de agosto, tá? Tá aqui, ó, esse pontinho aqui, né? De mês de agosto para cá, ele só vem subindo, tá? Fica até difícil de fazer algumas alocações, né? Mas eu coloquei aqui para comparar o IPCA 6, tá? IPCA mais 6%. Agora tem uns aí a 7, né? Mas aqui é o que eu tenho para comparar IPCA mais 6, tá? E dá para ver que mesmo assim ele está performando assim, acima do IPCA, tá? E a gente consegue ver aqui também, aqui, ó, que a performance dele, aqui, ó, o valor que eu detenho nele, em torno de R$900, 903,63 centavos, tá? O rendimento que ele me pagou até o momento foi em torno de R$28,78 e a rentabilidade em torno de 14,93%. Então, é um fundo imobiliário que está andando bastante, é um fundo imobiliário que está me pagando bons proventos e ainda está ainda barato, teoricamente, no seu preço versus aí ao valor patrimonial, tá? Então, é um fundo imobiliário aí que teoricamente tem uma boa simetria de risco e que eu pretendo ainda fazer várias posições, mas, querendo ou não, é algo também que a gente deve pontuar em quantidade, qual é a representatividade dele na minha carteira, tá? Eu acho que, se eu não me engano, ele está em torno aí de quase 8% em representatividade da minha carteira, então é algo que eu devo fazer um balanceamento e olhar aí, né, se eu posso ter mais cotas dele ou não, tá? Eu não gosto de passar de 10% em investimento em um único ativo, tá? Porque, querendo ou não, pode se desbalancear a minha carteira caso ele vier de eu performar mais, tá? Então, eu tenho que olhar isso ainda. Se caso eu for fazer algum tipo de aporte nele, algum tipo de movimentação, eu vou trazer para vocês, tá? Eu gosto muito do fundo, porque ele é um fundo que, querendo ou não, ele está fazendo alguns investimentos que devem colher frutos lá na frente, né? E, querendo ou não, ele é um fundo aí, está bem atrativo. E aqui, passando para vocês brevemente aqui, ó, ele tem 73 imóveis, tá? Então, ele é um fundo aí que tem bastante, né, imóveis dentro dele. A vacância que eu trouxe para vocês em torno de 6,9. A taxa média aqui dos contratos é de 3 anos e meio, tá? Então, a gente consegue ver aqui também. Aqui, né, eu mencionei para vocês a respeito, né? Ele está trazendo aí, talvez, 2 possíveis aquisições aí, tá, de imóveis. Isso é visto como algo positivo, ao meu ver, né? Que, querendo ou não, ele aumenta, né, a quantidade de imóveis que ele detém, tá? Ele trouxe também algo positivo aqui. O guidance em torno de 9 centavos por cota vai permanecer aqui para 2026, né? E a sexta emissão de cotas, tá? Mas eu não vi isso como algo positivo pelo valor que eu consigo comprar ele hoje, pelo que eles estão querendo fazer essa emissão. Então eu consigo comprar diretamente o papel em vez de pagar mais caro, teoricamente, nessa emissão, tá? Que seria aqui, ó, R$10,68, tá? Então acaba não valendo a pena, né, essa emissão, porque você consegue comprar diretamente. Mas era isso que eu queria trazer sobre RBVA e o desempenho dele na minha carteira, tá? É um fundo imobiliário que está sendo negociado abaixo do seu valor justo, está pagando um bom dividend yield e, querendo ou não, na hora que os juros vier de cair aí no dia 18 aí do mês que vem, possivelmente esses fundos imobiliários que tenham se predividido pelo valor patrimonial abaixo da média, tá, abaixo de 1, devem performar bem, tá? É o que eu acredito, é por isso que eu venho aumentando aí investimentos em small caps e fundos imobiliários que tenham uma boa simetria de risco, tá? E caso vocês queiram mais a respeito aí de fundos imobiliários específicos, comente aí que eu devo trazer vídeos relacionados a isso que vocês comentaram. Então era isso que eu queria trazer sobre RBVA11. Não se esqueça de comentar aí se você detém cotas desse fundo imobiliário. Não se esqueça também de se inscrever no canal e até a próxima, pessoal.